que o povo de Israel vivia se perdendo, Deus sempre estava levantando juízes. Era nessa época que o povo fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos e muitas das vezes desagradava muito a Deus. Ana era uma das esposas de Eucana. Eucana era um homem que tinha por esposa Penina e a outra esposa Ana. Penina tinha muitos filhos, mas Ana era estéril. Naquela época, socialmente, o dever de uma mulher era ter um filho. Então, para Ana não ter filho, era como se ela não tivesse cumprido o papel dela como mulher naquela sociedade. Religiosamente falando, ela também era uma vergonha ela ser estéril, porque as pessoas tinham naquela época que uma mulher estéril era uma mulher que não estava agradando a Deus, ou era amaldiçoada, ou Deus não tinha achado graça naquela mulher. E além de tudo isso, Penina era uma mulher que vivia jogando na cara de Ana o fato dela ser estéril, né? A esterilidade dela. Era uma pessoa que se levantava para jogar na cara de Ana a sua maior dor, né? Que era a esterilidade. Então, visto esse cenário, me fez muito refletir sobre como Ana se sentia todos os dias, por além de ter essa dor que era ser estéril, de não poder ser mãe, de socialmente ser julgada, ela ainda ter todos os dias uma pessoa para fazer questão de lembrar para ela a sua maior dor, que não era poder gerar filhos. E após isso, eu separei e dividi a pregação em duas partes. A primeira, vamos falar sobre a oração de Ana e depois falar sobre o tempo de espera. A oração de Ana. Primeiramente, no versículo 10, a palavra de Deus diz que Ana chorou muito e orou ao Senhor. O primeiro ponto que eu gostaria de levantar é a honestidade de Ana. Ela não era uma mulher que fingia ter uma fé inabalável e nem que não sentia dor. Ela era uma mulher que se derramava diante da presença do Senhor. Ela era honesta. Ela não escondia de Deus as suas frustrações, as suas tristezas, a sua angústia por anos e anos se passarem e ela ainda não ter tido seu filho e por ela ser estéril. E o Senhor ama essas orações, a oração honesta. A oração de Ana é tão honesta, tão sincera, que na Bíblia diz que ele olhava e via que ela estava orando, mas não conseguia ouvir a sua voz, porque é aquela oração onde ela se derramava diante da presença do Senhor. A própria palavra de Deus diz que ela disse: eu estou me derramando a minha alma diante do Senhor. Era uma oração sincera, uma oração contrita, aquela oração que a gente não tem nem palavras para dizer ao Senhor, nós só choramos, mas o Espírito Santo interpreta a nossa oração diante de Deus. E o segundo ponto da oração era a persistência, porque a própria palavra do Senhor diz que era